vai ficar no site, todas as eletivas. Olha. Ninguém entrou mais, não? Não. Ah, vamos começar, né? Puxa vida. Isa, vamos falar já, vamos começar. E isso, quem tá então só? O Jorge e a Isabelle. E aí, Então, pessoal, nossa, né, fazer a apresentação aqui, porque é importante a gente ter a culminância dessa nossa eletiva. Né? Eletiva o que é? Nada mais é do que aquilo que vocês escolheram para ser como base, para ser como aquilo que vocês gostam durante o ano inteiro. Então, a Isabela e Jorge, direcionando aí diretamente, né? Só os dois estão aí. Seria o quê? Aquilo que você, chamou a atenção de vocês, os temas, né? Todo o índice que nós colocamos lá na sala de aula, lá em fevereiro, ainda no comecinho de março. Então, vocês se interessaram e nós conseguimos aí, vamos dizer, pescar vocês, e mais 15, né? Aí cada daí dispersou todo mundo, um não tem mais WhatsApp, outro não quer ler, etc. Mas pescamos 15, se vocês se lembram, e na salinha lá a gente conversou um pouquinho sobre isso. Íamos começar e não deu tempo de começar. Então, tudo isso ia culminar em alguma coisa, todas as aulas. Então, a culminância seria o quê? Seria todas as aulas vistas e revistas que nós iríamos fazer com vocês e iriam culminar em algum trabalho, né? Esse trabalho está sendo Meet, no caso. Né? Poderia ser alguma outra coisa que aparecesse no meio do caminho. A gente ia ver, porque a culminância é algo que vocês e nós iremos mostrar para a comunidade escolar, ou seja, os pais de vocês que iriam ir na culminância. É interessante isso, porque a Escola Integral tem um pouco essa visão, que é o quê? É que a comunidade participe, né? Vocês estão mais tempo na escola, daí tem a culminância, daí tem a tutoria, tem várias coisas novas, projeto de vida, né, tecnologia e outras coisas mais que fazem parte do conteúdo do Inova, que é para inovar mesmo, entre aspas, a escola, a educação, né, a visão do Estado da Secretaria de Educação. E a culminância seria mais uma prova de que estaria arquivado, que eu e a Estela, o Lucas participaria também, um exemplo, né? Eu e a Estela, principalmente, que somos da escola, chamamos o Lucas, chamamos outros professores também, né, etc. Para quê? Para culminar isso e para ter um trabalho, vamos dizer assim, materializado. Então, essa é a culminância nossa. Então, nós ficamos com essa culminância, que é o quê? Que é esse meet que nós estamos fazendo, esse bate-papo sobre esse tema da imagem corporal. Então, essa seria a questão da culminância. Né? E por que imagem corporal, né, que nós escolhemos? Escolhemos porque nada mais atual do que essa preocupação do cotidiano, nós, né, tanto homens quanto mulheres, quanto de qualquer orientação sexual, essa questão de que nós temos que ter um corpo padronizado. Né? O Lucas vai explicar daqui a pouco, vai fazer a visão psicológica e tal, então, da psicologia. Então, a questão é a preocupação que nós temos com a imagem corporal e como que essa imagem corporal deve ser introduzida para nós não sermos excluídos. Parece uma coisa boba, né? Parece que a gente não vai ser excluído, a gente não está ligando, a gente amadureceu, né? Vamos dizer assim, tem uma maturidade suficiente para isso. Mas vocês, alunos, por exemplo, 16, 17 anos, sabem que pega pesado, pessoal, entendeu? Há uma separação aos poucos e que, né, antigamente ainda mais, né? Hoje ainda mais aberto porque tem mais opiniões, vamos dizer, mas tem mais sofrimentos em outros lados também. E que você tem que ter o corpo perfeito, que você tira o sarro do corpo do outro. Então, a imagem corporal, basicamente, é isso, na sua superficialidade. Depois, mais profundamente, vai causar algumas questões, não só físicas, né? Como principalmente psíquicas, né? Vai mexer com toda a estrutura mental da pessoa. Nossa, e pode ser desenvolvidas vamos dizer assim, por mim que tenho 37 anos e por vocês que têm 16, ou por de 20, ou por de 60, etc. Então, o corpo mexe muito com a gente e essa imagem corporal, essa estimulação e essa manipulação que as redes sociais, como vai explicar o Lucas, faz, né, com que nós introjetemos o quê? Introjetemos que nós temos que ter isso, nós precisamos daquilo, tanto no corpo físico como na questão psíquica. Olha que vida feliz que essa pessoa tem, olha que corpo bonito, perfeito que ela tem, não deve ter problemas. Isso vai o quê? Nós vamos interiorizando isso, nós vamos pautando isso, a nossa vida ao redor disso. Então, essa é a preocupação dessa segunda questão. A primeira é a culminância, a segunda é por que imagem corporal. Então, essa vai ser a nossa eletiva, vai ser o nosso Meet. É um tema mais que interessante, né? Já estou introduzindo, etc. Tem a questão da filosofia, a questão da psicologia e muito mais, acho, a questão da biologia, né? Uma questão mais material, mais palpável que a biologia, que é, né? Enfim, todo o aparato que a biologia tem na sua história sobre a questão do corpo. E nós vamos aí batendo um papo, que vocês possam interagir também. Pode abrir o microfone também, perguntar,
né, pode escrever aí também as preocupações de vocês, porque quando nós ligamos a TV já tem uma questão sobre isso, né? Principalmente as mulheres, né? A questão da beleza perfeita, a questão da padronização. E nisso há uma mão que manipula tudo por trás. Qual a preocupação do Instagram? Qual a preocupação do Facebook, das redes sociais que vão surgindo? Daqui a pouco não é mais Instagram, é outra coisa. Então, tudo isso vem manipulando o quê? O nosso psicológico de forma, vamos dizer assim, brutal às vezes. Porque vamos dizer assim, nos boicotamos quem nós somos, nós não conseguimos enxergar nossas qualidades e nos vemos mais nos outros do que em nós mesmos. Essa preocupação fundamental é peça-chave de profundidade dessa questão. Então, pessoal, vamos participando aí. Eu já vou chamar o Lucas. O Lucas é já vai se apresentar, estudante de psicologia na Uniso. Eu também fiz a Uniso, né? Tem essa questão também, né? A Isabela está no primeiro ano, o Jorge já está no terceiro. Ah, tem que ser Uniso, mas falam mal da Uniso, tem que ser uma federal, tem que ser uma... Não importa. A universidade, a faculdade é o aluno que faz, entendeu, pessoal? Lógico que a USP é top, lá, legal. Que tem a Unicamp, tem a PUC também, tem pagas e tem públicas. Mas assim, pessoal, nós que fazemos o nosso estudo, a informação que nós temos, o aparato que nós temos, com aquilo que nós recebemos, entendeu? Então, assim, não se preocupe tanto nisso agora. Lógico, faça o Enem, se o Jorge quiser, que está no terceiro ano, etc. Mas vamos pautar a observância no que? Na nossa preocupação do dia a dia, no que nós temos informação, muito mais do que títulos, né? Ainda mais vocês que estão começando agora. Então, a Uniso também fiz, né? Excelentes professores, o Lucas fez. A Estela, acho que fez aonde? Estela, no Federal? Deixa aberto, tá? Boa noite, pessoal. Eu fiz biologia na UFSCar, né? Então, no UFSCar. Então, a questão é a seguinte, pessoal. Vamos seguir, né, o nosso coração, a gente vai sair daqui melhor, né? Vamos seguir aquilo que nós conhecemos em nós mesmos. Essa é a proposta da nossa eletiva. Minha conexão, meu eu. Porque não tem outro de você, é você mesmo com um aparato. Estou insistindo nessa palavra, né? Aparato. Ou seja, com esse mecanismo que nós temos de informações psicológicas, filosóficas e biológicas, nós podemos aí um pouquinho crescer no dia de hoje. Essa é importante. O importante é nos prendermos no agora, depois as preocupações, as ansiedades futuras, depois elas virão. Tá bom, pessoal? Lucas, por favor, pode se apresentar aí, beleza? Fique à vontade. Muito obrigado, pessoal. Daqui a pouco nós voltamos aí. Filosofia e Biologia. Beleza, então, só para me apresentar um pouco, meu nome é Lucas, como todo mundo já falou, eu tenho 22 anos e eu estudo psicologia na Uniso, eu estou me formando esse ano e é basicamente isso. E aí, falando um pouquinho sobre a psicologia em si, né, essa questão do eu acho que a psicologia ela está muito, muito ligada em entender o que é o eu e como esse eu se comporta, como esse eu existe no mundo. E a psicologia entende isso de diversas maneiras. Então, o eu, ele não é só a forma corporal que existe no ser humano, né? Ele é muitas outras coisas, muitas outras dinâmicas que transformam esse eu constantemente. E a psicologia busca entender de diversas formas diferentes como é que esse eu se estabelece no mundo. E existem algumas escolas diferentes da psicologia. A escola que eu sigo e sobre o que eu vou falar hoje é sempre pautado na análise do comportamento. Então, a Isa aí tem o interesse de fazer psicanálise. Psicanálise é uma das escolas da psicologia também, mas ela não é a única. Então, apesar de quando a gente estuda psicologia, a gente tem um conhecimento sobre todas, a gente tem a tendência em especializar em uma, que vai ser o nosso instrumento de trabalho. Então, se eu for fazer um atendimento clínico, se eu for falar em algum lugar assim, se eu for trabalhar em alguma empresa, vai ser por meio da análise do comportamento. Então, mas se vocês tiverem dúvidas sobre alguma outra forma de enxergar o tema, ou alguma outra coisa da psicologia que eu puder ajudar, eu consigo, porque eu já estudei todo esse tópico. E essa questão da imagem corporal é realmente muito, muito interessante, e eu sou suspeito para falar, porque é um tema que eu acho muito legal, principalmente quando eu conecto ele com mídia, porque a gente aprende formas de enxergar o nosso próprio corpo, né? Então, desde que a gente é criancinha, quando a gente vê alguém na rua e aí o nosso pai ou nossa mãe fala, nossa, como aquela pessoa é gorda, como aquela pessoa é forte, magra, a gente está aprendendo a descrever o corpo das pessoas e
e atribuir características, né? Atribuir qualidades. Então, tanto que hoje em dia, quando a gente pensa no corpo magro, por exemplo, já vem na nossa cabeça aquela ideia de beleza, de sucesso, e quando a gente pensa num corpo gordo, vem o oposto. Então, é uma coisa até um pouco triste, né, de se falar, mas a gente aprende isso na nossa vida. E agora essas coisas elas estão começando a ser um pouco diluídas. A gente está começando a entender que o valor de alguém não está simplesmente na forma do corpo daquela pessoa. Existem muitas outras coisas que culminam no valor de uma pessoa. Mas essa ideia de ideal de beleza e de corpo ideal é uma ideia que existe desde a antiguidade clássica. Então, quando a gente está falando lá de muito antigamente, a gente tem ideais de beleza, a gente tem artistas que estão construindo esculturas, fazendo pinturas, e eles têm sempre o mesmo ideal de beleza, a mesma pessoa que é o belo. Um exemplo disso, para quem aí gosta de mitologia grega, tem Afrodite, que é a deusa do amor, que ela era uma pessoa muito, muito bela, e se você ver as esculturas dela, ela tem um formato de corpo específico que provavelmente é o formato de corpo ideal para aquela época. Mas o corpo ele foi ganhando uma importância na nossa sociedade com o tempo. Então, isso aconteceu mais ou menos no século XX. Então, no século passado, a gente começou a ter muito interesse sobre a forma do corpo e a maneira como o corpo estava se moldando. E isso se deu muito pela indústria do cinema. Muita gente acha que pensa nisso, e pensa corretamente. A indústria do cinema, a indústria da moda, da publicidade e dos cosméticos. Elas foram muito responsáveis por disseminar essa noção de corpo belo e de associar o corpo belo com o corpo magro. Então, se vocês veem aquelas pin-ups, aqueles filmes em que tem, geralmente é o filme do James Bond, que tem uma mulher que ela é muito bonita, ela é considerada uma deusa e ela tem aquele corpo ele foi difundido por essas indústrias. E uma curiosidade também que eu encontrei quando eu estava fazendo meu trabalho é que o foco no corpo bonito, ele se deu muito pela forma como a moda foi evoluindo. Porque as roupas que a gente usava antigamente eram roupas que cobriam muito o corpo. As mulheres usavam aquele vestidão, o homem usava terno. Então era uma roupa que cobria muito o nosso corpo. Com a liberação da moda e com a evolução da moda, as roupas começaram a ficar mais curtas e aí a beleza, ela tinha que estar no nosso corpo, não na roupa em si. Então as pessoas começaram a se preocupar muito mais pela forma como o nosso corpo estava sendo moldado e pela forma como ele se apresentava, porque ele estava muito mais à mostra. E aí foi na década de 80 que o corpo ele começou a ter esse ponto principal na sociedade, que foi com a chamada geração saúde. Porque a magreza, nesse momento, ela começou a ficar associada com beleza e com saúde também. Tanto que, se vocês forem ver hoje em dia, quando você fala, o que é uma pessoa saudável? As pessoas falam, é alguém que vai na academia, é alguém que tem o corpo definido, é alguém que é magro. Mas se você perguntar, por exemplo, para nossa avó, o que é uma pessoa saudável, ela vai falar, é alguém que come bastante, é alguém que é forte. Então, vocês conseguem ver que é uma coisa bastante recente na nossa sociedade, né? Essa noção de a magreza ser o saudável e a magreza ser o belo. Porque em gerações mais antigas, isso não era muito comum, digamos assim. E aí, a partir da década de 80, foi que o corpo ele começou a ter essa característica de ser a coisa mais importante e moldar o nosso próprio corpo, seja indo para academia, seja fazendo dieta, fazendo plástica, começou a ser quase que um estilo de vida. Então vocês conseguem ver aí essas pessoas que têm o lifestyle fit, que são as pessoas que elas postam no Instagram, fotos em que elas estão fazendo academia, tomando 1 milhão de shakes, comendo ovo com proteína, e isso é um estilo de vida delas. Cuidar do corpo se tornou um estilo de vida. Isso é uma coisa que pode ser muito interessante, porque muitos estudos apontam que ter uma alimentação saudável e praticar exercício físico é uma coisa que vai melhorar a nossa saúde, mas tem o ponto de ter uma pressão estética, porque o corpo ele não é só saúde, ele não é só uma coisa física. Existem várias dinâmicas simbólicas no nosso próprio corpo. Então a gente está se comunicando pela forma como a gente se porta com o nosso próprio corpo. Por exemplo, se eu uso um brinco, eu coloco um brinco diferente para uma ocasião especial, eu estou me comunicando daquela forma. Se eu coloco uma camiseta mais formal, eu estou me comunicando daquela forma também. Se eu cuido do meu corpo de uma certa forma, eu estou me comunicando, eu estou expressando simbolicamente a maneira como eu enxergo o meu próprio corpo. E isso a gente vai aprendendo de acordo com a nossa vida. E aí, entrando um pouquinho nessa questão da rede social e também da forma corporal, a rede social ela se transformou num lugar em que a gente aprende muito
sobre o nosso próprio corpo. Então, quando a gente percebe que atualmente nós vivemos em uma geração que busca na internet e nas redes sociais a resposta para várias coisas, a gente começa a perceber que a gente aprende muito pela internet. E também pela rede social, pelo Instagram, pelo TikTok agora, Facebook, Twitter, qualquer coisa que a gente está consumindo. Então, quando a gente vê no Instagram a foto de alguém que tem o corpo ideal, o corpo que está dentro dos padrões de beleza, e a gente percebe que essa foto recebe muitas curtidas, essa foto recebe muitos comentários positivos, a gente pode aprender que aquele corpo é o corpo que é aceito. E a gente começa a comparar. A gente compara, fala, ok, aquele corpo é o corpo que é perfeito. Deixa eu olhar o meu corpo agora. E aí a gente faz essa comparação e nem sempre está de acordo. Isso é uma coisa muito perigosa. E é uma coisa que é um dos pontos principais dessa reflexão do possível adoecimento com a relação do corpo. Que é o fato de que quando a gente vê uma foto no Instagram, por exemplo, a gente enxerga aquilo como se fosse real. Então, por exemplo, a gente vê lá, sei lá, uma foto de uma pessoa muito aleatória, a Anitta. A gente vê uma foto da Anitta, a gente fala, ok, essa pessoa é incrível, essa pessoa é muito bonita. Só que a gente está vendo aquilo em uma foto. A foto, ela é meio que quase meio segundo da vida da pessoa. Provavelmente aquela foto passou por edição. Ela passou pelo Photoshop, ela passou por qualquer outro tipo de software, qualquer programa que consegue modificar as características daquela foto. Então, aquela imagem muito provavelmente não é a expressão real do que é o corpo da Anitta no restante da vida dela. Então, se vocês forem perceber, todas as fotos que a gente vê no Instagram, por exemplo, existe um ângulo específico, existe uma pose específica, que são poses que valorizam o corpo. Quando a gente está na nossa rotina, a gente não fica nessa pose específica, a gente não fica todo esticado, murchando a barriga, não, a gente fica normal. E essa normalidade a gente acha estranho, porque a gente vê na internet uma coisa que não é normal, vendido como se fosse normal. Eu não sei se dá para entender, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me parando e perguntando. Mas é como se fosse aquela falsa normalidade. É uma coisa que falam, ó, isso é o corpo perfeito, mas esse não é o corpo real. Então, quando a gente compara o irreal com o real, tem esse choque. E a gente fala, meu Deus, eu tô muito longe do que é bonito. Porque quando eu sento, minha barriga tem dobrinha, mas a Anitta tá sentada e a barriga dela tá chapada. Como assim? Porque aquela foto, ela não é natural, não é uma foto, não é uma foto que foi tirada e simplesmente colocada lá. Existe todo um estudo para produzir aquela foto. E aí que tá o problema, porque a gente começa a aprender o que é corpo belo, o que é um corpo bonito, por uma coisa que não é real, uma coisa que é basicamente impossível de ser atingida na rotina natural. Se for atingida, é uma pessoa que ela vive por aquilo. Então, por exemplo, a gente tem lá os fisiculturistas. Eles vivem por aquilo, eles treinam aquilo e mesmo assim, eles estão naquele físico extremamente trincado e forte durante a apresentação que eles vão ter, porque aquilo é impossível de atingir em todo momento. Eles fazem uma dieta muito, muito rígida. Então é quase que perder a saúde mental tentar fazer isso. Então a gente tem essa diferenciação entre o que é real e o que não é real, e a gente está sendo bombardeado por coisas que não são muito reais, que estão presentes na rede social. Então tem um estudo que mostrou que foi um estudo feito com meninas especificamente, que mostrou que meninas que tinham contato constante com a rede social, com o Instagram, elas tinham significativamente mais chance de ter algum tipo de estarem insatisfeitas com o próprio corpo. Então, elas sempre falavam que ou elas gostariam de estar mais magra, ou elas gostariam de estar um pouquinho acima do peso, e acima do peso no sentido de ter um corpo mais curvilíneo, ter umas curvas mais predominantes, digamos assim. Então, sempre que elas tinham muito contato com o Instagram, a chance dessa insatisfação existir era muito maior. E as meninas que não tinham muito contato, elas tinham uma insatisfação, porque essa cobrança com o próprio corpo, ela está muito presente na nossa sociedade, mas era um pouquinho menor, porque ela não estava constantemente sendo bombardeada por aquilo. E isso é uma coisa que é bastante perigosa, porque a maneira como a gente aprende, tanto pela sociedade quanto pelo Instagram, por qualquer outra coisa, a se relacionar com o nosso próprio corpo, ela nem sempre é muito saudável. Então a gente começa a pensar no nosso corpo como precisando ser algo que não existe. E isso é impossível de atingir. E por ser impossível de atingir, a gente fica naquele ciclo de tentar atingir o impossível e correr atrás daquilo, e acaba que a nossa saúde mental ela vai meio que pro saco, né? A gente não consegue manter esse ciclo vicioso de correr atrás do que é impossível.
E aí a gente chega na parte da psicologia, que é a gente começar a tratar de transtornos de autoimagem, transtornos alimentares, que são as representações mais graves do que essa estrutura social pode causar na nossa mente. Eu acho que é basicamente isso, uma coisa bem introdutória. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, a gente pode ir discutindo sobre isso, mas aí eu passo a palavra para vocês, e aí eu posso também ir me intrometendo na fala de vocês para falar alguma coisa e a gente vai conversando sobre isso. Legal, Lucas. Eu acho que é bem isso, deu um panorama bacana, histórico, né? E também de como a rede social vai interferir na gente, né? Isso a gente percebe muito, o Felipe também vai na escola, né? Na escola é muito visível como que não só a rede social, mas como o ambiente vai influenciar muito na autoimagem da pessoa, né? Porque a gente Uhum, percebe até nos grupos que se formam dentro da escola de amigos entre si, né? E você percebe que ali dentro daquele grupo, o grupo compartilha de uma autoimagem de conjunto, né? Tipo, uhum, a imagem ideal ali, né? uhum, E legal que dentro da biologia, eu já vou puxar o gancho para a biologia aqui, tá, Felipe? Aí depois uhum, você fala da filosofia. Dentro da biologia, é interessante porque quando a gente está olhando uma imagem ali no Instagram, né? No seu cérebro está sendo bombardeado por um monte de substâncias. E aí, essas substâncias vai depender da sua emoção. O que você está sentindo ali, né? Vai bombardear e vai dar uma resposta emocional também para você. Então, assim, é interessante como o corpo nosso ele é conectado, né? No começo lá na nossa eletiva, a gente falou um pouquinho sobre o que é mente, o que é cérebro, né? E como que o cérebro, o nosso cérebro, ele está associado a esses mecanismos emocionais nossos, né? Que é a liberação de neurotransmissores. Eu vou tirar aqui agora e vou colocar na apresentação para me falar um pouquinho para vocês sobre os neurotransmissores, que eu acho muito bacana, tá? E toda vez que que a gente elabora, a gente constrói uma imagem corporal, né? Essa imagem corporal ela vem de algum lugar. Então, por exemplo, assim, a gente utiliza esqueci a palavra que eu vou falar, peraí. Eu tenho esses lapsos, tá? De coisa. Biologia é muito específico, né? Não, é porque foi um lapso mesmo. Sensorial, tá? Então, é, é, é um lapso e eu vou explicar o porquê que eu tenho esses lapsos. Porque eu tenho fibromialgia e aí eu tenho a névoa que aí some a palavra da minha cabeça, tipo, dá uns brancos, sabe? Do que eu quero. Então, por isso que eu tenho esses lapsos. O que é? O sensorial. Então, quando a gente está lá, a gente olha para a pessoa, o primeiro impacto, a primeira parte física, né, fisiológica que a gente vai trabalhar é o sensorial. Qual é o sensorial nosso? Né? O primeiro, o olhar, né, a visão. Então, você vai ver. Esse ver vai te mandar essa mensagem lá para o seu cérebro, aquela imagem daquele corpo lá que o Lucas falou da pessoa fitness, né? Então, vai mandar aquele corpo lá. E aí você vai, o quê? Você vai gravar aquela memória, dependendo da sua emoção que você está sentindo ali naquele momento, você vai gravar aquela memória como sendo, aquele corpo é perfeito, nossa, aquele corpo é mais ou menos, aquele corpo tal. Então você vai registrar aquilo ali como uma forma de corpo, de imagem corporal. E aí, interessante também que o tato também. Aí a gente entra lá na parte de você se reconhecer do seu corpo, tá? Porque muitas vezes, como a gente está falando, essa imagem corporal não é real, né? Não é real a imagem que você cria, sua, e também não é real a imagem do outro. E interessante também a gente entender que o tato, ele ajuda tanto na questão de você se conhecer, o seu corpo, porque o que acontece? Quando você faz carinho em você, quando você passa a mão em você, eu não gosto da minha barriga, mas você vai lá
e passa a mão nessa barriga, então o seu cérebro vai entender que aquela sensação que você está passando, aquelas ondas, por exemplo, você tem uma barriga grande, né? Então, aquelas ondas ali é algo que você não gosta, e aquela imagem, aquela sensação vai ficar guardada também como algo que você não gosta, sabe? E o contrário também. Então, quando você passa a mão no seu corpo, você gosta, que você sente prazer e tal, vai guardar como uma sensação gostosa. E você assimila muito isso também para a construção dessa imagem corporal, né? Vamos aqui para os neurotransmissores. Então, a gente sabe, nosso cérebro, ele é formado por células nervosas, tá? Essas células nervosas, ela comanda o nosso corpo inteirinho. E aí, para comunicar uma célula nervosa e a outra, eu tenho um negocinho chamado sinapse, que ocorre, tá? Porque os neurônios precisam se comunicar um com o outro para mandar mensagem. Isso é para tudo, tá? Desde você mexer a mão, como falar, fazer xixi, tudo. Então, eles precisam passar esse comando. E nessa sinapse, né, eles têm uns receptores, tá? E esses receptores, eles vão receber neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São substâncias químicas que vão desempenhar algum tipo da gente, nosso organismo. Eles são tipo hormônios, mas a gente não pode falar que são hormônios porque eles não são produzidos por glândulas, tá? A gente também tem um monte de hormônios que influenciam nas nossas emoções, no nosso corpo, né? Mas ali na nossa cabeça ali, que mexe também com a gente por conta das emoções, são os neurotransmissores. Ó, vou mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui? Esses negocinhos azuis aqui, ó, eles são os receptores. E os neurotransmissores são essas bolinhas aqui, ó. Estão dentro da... Aqui ela tá saindo para entrar... Aqui é uma lacuna, tá? Ó, uma fenda sináptica, que é entre um dendrito de um neurônio e o outro, tá? E aí, você, dependendo do que você tá passando e tal, vai liberar esses neurotransmissores. Aqui. Em quantidades, pode ser em muitas quantidades, poucas quantidades, vai depender das suas emoções, do seu momento, do que você está passando ali, tá? Por exemplo, você está com medo, né? Você sentiu perigo. Então, aqui vai ter vão jogar um monte, vão ser produzido um monte de adrenalina. Para quê? Para que você fique alerta, os seus músculos vão ficar super rígidos, né? Sua pupila vai dilatar. Então, todos esses neurotransmissores, eles têm uma função, tá? Então, vamos aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aqui são 3 exemplos e é de uma pessoa, do meio é de uma pessoa que tem depressão, tá? A letra A é de uma pessoa normal e a letra C é de uma pessoa em tratamento. Só que esse tratamento, aqui nesse caso aqui, onde eu peguei essa foto, é tratamento com remédio, tá? Então, o que que acontece? Ó, uma pessoa normal, ela tem uma quantidade equilibrada de vários neurotransmissores. Quando eu tô falando assim, depois eu vou falar alguns neurotransmissores para vocês. Quando a gente está falando, não é que é um de cada vez, tá? É tipo um monte de neurotransmissores e vão se deslocando. Então, alguns naquele momento têm maior quantidade, outros em menor, então depende da sua situação que você está passando. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho os receptores aqui embaixo. E os neurotransmissores passando uma quantidade razoável ali e tal. Uma pessoa com depressão, tá? Aqui a gente pode falar que é uma ocitocina, digamos assim, que é um hormônio da felicidade, hormônio do amor, hormônio do prazer, né? Então vamos supor que é isso, esse neurotransmissores aí, a ocitocina. Quando aqui, ó, quando a pessoa está em depressão, né, o que acontece? Quando essa pessoa começa a consumir muito o material de uma imagem corporal que ela não consegue atingir, o que pode acontecer? Ela entrar em depressão. Não necessariamente, talvez, ficar toda deprimida, mas a quantidade de produção desses neurotransmissores pode diminuir.
né? Porque ela vai entrar num estado depressivo, digamos assim, né? E aí, olha só, a quantidade que está produzindo, olha em relação à outra, e a quantidade que está passando também para os receptores, né? Então, é muito pouca. E aí a pessoa entra naquele estado que ela não gosta de fazer nada, né? Ela não sente prazer em nada, só quer ficar, tipo, deitada, não se interessa por nada. E, assim, fazendo só um gancho para nossa realidade, nossos alunos, eu acredito que está muito assim, ó, em estado de, sabe? Porque e a gente tem relatos disso, né? Que, essa pandemia, esse distanciamento social, essa saída brusca da escola, né, levou os nossos alunos a um estado depressivo, né? De depressão. E não necessariamente tão forte, mas aquele estado de tristeza mais profunda, né? Por estar longe das pessoas, por estar longe da escola. E aí o interesse em fazer as atividades não tem. Porque isso, que quando eu falo assim em atividade, daquele sentimento ruim de estar longe. Aí aquele sentimento ruim de estar longe gera um momento para ele de tristeza profunda. E ele não quer fazer as atividades por conta disso, né? Por conta que remete a ele um momento de tristeza profunda por conta do momento que estamos. Então, o que está acontecendo na cabeça dele? Pouco neurotransmissores sendo produzido ali, né? Aí, quando essa pessoa vai começar um tratamento, né? Neste caso aqui, lá no site estava falando de remédio, né? Mas também pode ser um tratamento com um psicólogo, né? Vai conversando. Espera só um minutinho, gente. Ó, vou pôr em qualquer um. Segura ele aí, vai lá. Aí, então, o que acontece? O que acontece? Esses neurotransmissores, se for remédio, o remédio vai agir lá no neurotransmissores, fazendo aumentar a produção ou fazendo com que eu tenha uma carga maior de neurotransmissores ali. Principalmente se for remédio que tenha esse neurotransmissor, tá? E aí ele vai auxiliar, ou pode auxiliar também, vai depender. E aí começa a ter a transmissão desses neurotransmissores novamente, né? Mas aqui, o complicado é o seguinte, você ficar dependente do remédio. Eu acho que o Lucas, ele nessa parte, ele mais sabe do que eu sobre remédio. Mas você fica dependente desse remédio, porque o seu corpo não vai produzir, né? E você vai precisar sempre desse estímulo para ter o neurotransmissor que você deseja. Isso aqui acontece também, é legal eu falar disso, isso aqui acontece com as drogas também, tá? É o mesmo mecanismo de drogas. Então, por exemplo, quando a pessoa, você não, né? Quando a pessoa fica viciado em cocaína, né? O que acontece? A substância da cocaína, ela da felicidade lá, que dá o barato da droga, ela vai tirar de cena o neurotransmissor da felicidade, né, lá, e quem vai entrar no lugar dele vai ser essa substância da cocaína. Então, por isso que você vicia, né? É bem interessante. Então, se eu não tenho mais eu vou me curar do crack, né, e tal. Mas como que você vai se curar do crack, né? E é um processo muito doloroso porque você vai faltar essa substância lá para fazer essa ligação. Então, é um processo muito doloroso para quem é viciado em algum tipo de droga, tá? Por conta disso, né? Abstinência. E aqui, ó, neurotransmissores. Alguns neurotransmissores famosos, tá? Que é a dopamina, né? Comemorar, ser grato, exercício físico. São hábitos que fortalecem isso, tá? Reduz a ansiedade, melhora o ânimo e energia e motivação. Serotonina, né? Ver o lado bom das coisas, estímulo. Reduz maus hábitos, aumenta a capacidade de decisão. A melatonina, que é o neurotransmissor do sono, né? Tá? Tomar pouco sol e melhora a qualidade do sono. A noradrenalina, mensagem de exercícios físicos, né?
reduz o estresse, melhora o foco, capacidade de pensar. A ocitocina, quando a gente tem, toda vez que a gente tem, se abraça, que a gente conversa com uma pessoa que a gente gosta, né? Trocas de afeto em geral, a gente produz esse neurotransmissor e ela proporciona bons sentimentos, amor, conexão, confiança, né? E quando a gente está falando isso, quanto mais forte é essa descarga de neurotransmissor, mais forte é a emoção que você sente, tá? Então você vai ficar. Eu vi uma pessoa fazia muito tempo que eu não via e eu gosto muito dessa pessoa. E aquela carga de ocitocina vai registrar aquela emoção e aquele momento que você está sentindo. Porque quanto mais forte é uma sinapse, principalmente na região que a gente guarda das memórias, né? Mais forte você vai guardar aquela recordação. E isso leva também para a nossa imagem corporal. Então, quanto mais descarga você faz daqueles neurônios que você está sentindo naquele momento, mais forte aquela imagem vai ser guardada no seu cérebro, tá? Aquela lembrança daquela imagem. O GABA, né? Comer castanha, meditação, ele reduz a ansiedade e aumenta o relaxamento. É o da calma, tá? Esse neurotransmissor é para você se acalmar. Endorfina, né? O hábito sexo, comer chocolate, risos, contato com a natureza, tudo isso dá uma sensação de bem-estar, tá? Reduz a dor, a depressão e aumenta a sensação de felicidade, tá? Então, é bem bacana. Já que eu falei da fibromialgia, né, é interessante falar que eu tenho a fibromialgia, ela tem um problema nesses neurotransmissores aí, né? Por exemplo, eu sinto muita dor. Então, a resposta dos meus neurotransmissores, elas são erradas. Em algum momento aconteceu uma falha e aí ela está errada, mas ninguém sabe ainda porque tem muito pouco estudos, né? E também a questão aqui, ó, da ocitocina aqui e da noradrenalina, da serotonina, que também a minha descarga diminui muito na fibromialgia. Então, eu não produzo muito serotonina, tá? Então, para me manter uma vida, mas sem estar num estado depressivo, eu preciso mudar os meus hábitos para produzir essa serotonina, ou tomar remédio. Eu tomei remédio há algum tempo, por algum tempo eu parei, e aí é mudança de hábito mesmo para começar a produção desses neurônios, ó, neurotransmissores, tá? Alguém tem alguma pergunta aí no chat? O Jorge falou alguma coisa, mas eu não estou vendo aqui. Tem aí, Felipe? É que eu falei pro Jorge, falei para alguém tirar print, porque eu não sei se estou printando. Tá ouvindo agora? Eu falei para alguém tirar print, daí o Jorge tá tirando. Depois eu pego no WhatsApp para comprovar, né, que a gente tá. Mas eu levantei a mãozinha porque eu sou viciado, né, em café. Daí você tava falando do cocaína, né, de crack. Eu falei, nossa, daí deixa eu baixar a mão aqui, né, mas já era tarde. Era a questão minha café que libera alguma coisa desses neurotransmissores, né? O prazer do café, etc., que pode se tornar algo também quando eu não consigo ficar um dia sem tomar café. Perceba, não precisa ser coisa tão, né? Uma droga tão forte, assim, elevada, né? Psicodélica, vamos dizer assim. Mas é uma coisa do dia a dia, né? Um café ali, tem gente que é viciado em chá, etc. Acaba viciando o corpo e o corpo vai sendo condicionado a isso, né? Interessante. Era essa a questão do café. Deu para escutar? Legal. A Estela não abre o microfone. Mas é isso mesmo. Tipo assim, a Coca-Cola faz isso. O filhinho da Estela. O chocolate faz isso, né? O chocolate, Então, toda vez que você consome algum tipo de alimento ou droga que seja, que te dá uma descarga muito grande daqueles neurotransmissores, seu corpo vai começar a se acostumar. E isso que é o problema. E aí ele só consegue produzir, quanto mais neurotransmissor você produz naquele momento, depois você vai ter que produzir mais ainda para você ter o prazer daquele que você teve. Então, tipo assim, uma vez que você tomou café e gostou, você vai tomar 2 xícaras, depois você toma 3, depois você toma 4, e daí você tá tomando a garrafa inteira. No momento, sabe?
E daqui a pouco você tá com... E daqui a pouco você tá com a garrafa, e daqui a pouco você tá com gastrite, daqui a pouco já desanda tudo, né? Ué, boa. Pode continuar, Estela, pode. Você tá travando um pouquinho, às vezes tá travando, às vezes. 2 vezes você travou. Mas acho que é conexão mesmo. Eu acho que a net tá ruim aqui, hein? Que tá meio temporal aqui parada. também, tá? Mas eu acho que é isso. A parte da biologia é essa, né? Que tipo, a gente tem esses neurotransmissores e eles vão influenciar nas nossas emoções, tá? Então, a imagem corporal, ela é formada a partir da nossa fisiologia, né? A parte das nossas emoções, e aí é o conjunto social também, que aí entra a parte do convívio nosso, tá? Essa é a minha parte, acredito que é isso. Pode continuar, Felipe. Interessante. Se o Lucas quiser fazer algum também pode colocar, Lucas, alguma coisa. Só ia falar para você, Estela, para você colocar colocar esse negocinho lá no grupo, da horinha, né? Até para mim é legal, esse neurotransmissor, essa arte aí. Pode falar, Lucas. É uma coisa que eu ia falar, vocês estavam falando da questão do café, que é muito louco que a gente vai ficando mais, vai querendo mais vezes e vai ficando mais resistente àquilo também, né? Então, uma xícara de café, ela não faz tanto efeito quanto fazia antes. E aí a gente vai consumindo mais e mais e mais para conseguir suprir aquela resistência que a gente vai criando. Então, a gente acaba entrando em um ciclo desse vício que é muito difícil de desconstruir, né? E puxando o gancho para a filosofia, agora saindo do café, vício e condicionamentos, né? Na filosofia, eu tenho que me remeter à Grécia Antiga, né? Voltemos à Grécia Antiga, que é uma coisa muito, né? Onde começou tudo, vamos dizer assim. Lógico que já tem a filosofia egípcia, né? Tem a filosofia asiática, mas datadamente, de forma datada, a questão da Grécia é fenomenal. E você, o Lucas, tocou na questão da mitologia grega, né? Etc. Então, um pouco mais para frente disso, seria mais ou menos ali Platão e Aristóteles, naquela convivência deles, daquela época, nós percebemos que, até uma frase de Aristóteles é bem elucidativa aqui, que o hábito conduz à perfeição. Então, essa frase, o hábito conduz à perfeição, nada mais é do que o que nós podemos perceber do comportamento nosso. Então, se a gente está, lógico, vícios e virtudes, né? Essa balança de vícios e virtudes vai ser trabalhada por Aristóteles muito, né? Que seria o quê? Seria uma adequação que nós temos que ter com o justo meio. Então, o justo meio seria o quê? Seria a gente colocar na balança as coisas e fazer aquelas coisas que são boas, que não sempre é fácil, né? É uma questão de teoria, mas na prática é meio difícil. Mas é mais ou menos isso. Os vícios, vamos dizer assim, eu tomo 2 cafés, né? Vamos começar baixo, né? Nem colocar essas drogas altas. 2 xícaras de café, 3, 4, 5, 6, 7 por dia. Então, o corpo vai se acostumando. O corpo é inteligente, né? O corpo é uma máquina. A Estela colocou muito bem isso, essas questões aí. Você vai jogando, o corpo vai indo. Tem um limite, lógico. O limite você vai parar no hospital, um exemplo, né? Mas assim, você vai jogando, aos poucos ele vai acostumando. Daí você vê que é vício, daí você tem que cortar isso. E para cortar isso, entendeu? Então, para você cortar isso, para nós cortarmos isso, principalmente, né? Eu também me enquadro dessa questão do café, seria a redução. E para reduzir já não é fácil, não é cortar inteiramente. Você vai reduzir para que não sofra um dano, uma pane também na questão mental, na questão corporal, etc. Né? A gente pode ver que as questões de que a pessoa deixa de usar droga, tem abstinência, por exemplo. É um sofrimento total, né? A gente percebe. Eu já vi isso, né? Vivi isso um pouquinho com meu irmão, né? Bem, há uns 15 anos atrás, que ele era, né? Nessa questão da cocaína. Então, a abstinência, a gente pode falar, viu? É só largar, é só parar, para de fumar. Cigarrinho, para de fumar isso. Não é assim, entendeu? É igual você falar para uma pessoa de depressão, levanta da cama, vamos dar um rolê aí, tá? Vamos na balada, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tomar um suco ali. Não é assim. Então tem que ter uma força interior, entendeu? Lógico, a exterioridade, tudo aquilo que está ao nosso redor vai nos apoiar, legal. Mas se essa pessoa que está, vamos dizer assim, no externo, não compreender que o interno da outra pessoa está abalado, então não vai adiantar nada. Então, é uma coisa muito dificultosa, por isso que as pessoas perdem a paciência, por isso que quem está em depressão vai ao suicídio, por isso que existe o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, um exemplo. Isso aí vai se delongando, entendeu? Então, as coisas vão tomando uma abrangência maior. Não é tão fácil quanto parece deixar de fazer aquilo, isso ou aquilo. Então, remontando à Grécia Antiga, Aristóteles já falava 2.500 anos atrás, vamos dizer assim. O grupo de pessoas lá, Aristóteles ganhou a fama, porque é um cara, né, um pensador ali, primordial, a compreender essa virada, né,
de consciência, que é o quê? Que nós devemos conter as nossas fúrias, né, vamos dizer assim, os nossos vícios, que não é fácil. Então, o hábito conduz à perfeição nada mais é do que utilizado não só no dia a dia nosso, mas utilizado também pelos atletas, por exemplo. Então, se a gente vai ver, né, o Lucas citou a Anitta lá na questão da beleza. Então, outra pessoa que influencia bastante, Usain Bolt, vamos dizer assim. O cara correr 44 km por hora e pegar todas as medalhas de ouro lá que tinham, e até hoje é ele, né? Meu, parece fácil da TV, mas o cara teve que, vamos dizer assim, treinar muito, imagine, treinar até fadigar e até, pelo que eu vi, uma vez eu pesquisei, treinar até vomitar, vamos dizer assim, porque não cabe mais nada ali. Treina até o limite do corpo. Então, cada treino é no sol, é em ruas pedregosas, e, vamos dizer assim, o corpo não aguenta e vomita, um exemplo. Então, vai criando-se um hábito, é meio dramático o negócio, para chegar a esticar o corpo numa perfeição, para chegar ao sucesso. É aquela frase, ninguém vê os tombos, né? Só vê a pinguinha que a gente está tomando, mas sem apologia à pinga. Só vê né, o suquinho que a gente está tomando, o cafezinho, ninguém vê por trás, só nós vemos, né? Então, a mesma coisa acontece quando a gente está em depressão, nós mesmos, pode acontecer amanhã ou depois de amanhã, a gente nunca sabe o dia de amanhã, ou a quem está em um insucesso com alguma coisa do esporte, por exemplo, alguém que não está contente com o corpo, então é uma coisa de dentro, né? Porque sempre, gente, aí que está a questão da felicidade, entra muito aí, né? O que é felicidade? Seria uma adaptação à moda, às tendências, porque foi citado moda pelo Lucas. Será que a moda, vamos dizer assim, uma tendência, ser magra, ou no século XIV, 13, 14, 15, o gordinho ou a gordinha eram aquelas figuras, né, perfeitas, vamos dizer assim, e depois agora é magérrima, mas daqui a pouco ganha um pouquinho mais de carne, não sei o que lá, daí o cabelo tem que ser loiro, agora há uma valorização um pouco da cultura afro, interessante, né, do negro e tal, e aí, qual que é? Que balaio de gato estamos? Daí você vai se identificar com isso, com aquilo, daí você vai encontrar uma certa intimidade com aquele corpo ou com outro corpo, né? Vamos dizer assim. Mas sempre vai ter um corpinho ali que colocam para você no Instagram por fora ali, que você tem que seguir. Algum hábito que você tem que seguir. São chamados influenciadores, vamos dizer assim, né? As influências. Então a gente percebe que sempre a grama do vizinho vai ser mais verde. Por mais perfeito que eu seja, vamos dizer assim, por mais perfeito que aquele carro, ou aquele iPhone 12, ou 13, ou 14 que sai, sempre vai sair o 15, sempre vai sair o 16 e você vai penar para ter aquilo. E se você conseguir ter aquilo, vai sair uma BMW de outro modelo. Vai sair, entendeu? Não importa o patamar que nós estamos, ou o nível social, né? A questão social foi bem falada aí, sempre haverá essas questões. Se o dinheiro resolvesse tudo, então não haveria muitas questões de depressão na sociedade de alto mercado. Que é o contrário, há muito suicídio nessa questão, né? Em famosos, em artistas, né? Muitas vezes que parece que estão com um monte de gente, mas não estão com ninguém, nem com eles mesmos. Então, a questão é bem dramática, né? Porque sempre nós, vamos dizer assim, pegamos e capturamos aquilo que é belo, aquilo que é ideal, aquilo que é platônico. Daí eu resgato também a de Platão, né? Aristóteles ali, e Platão também, que foi, vamos dizer assim, Aristóteles foi um discípulo de Platão. E Platão, que é o quê? A questão do mundo das ideias. Sempre tem um arquétipo, sempre tem um modelo, né? O mundo das ideias e o mundo material. O mundo material é o mundo das sombras, né? Primeiro ano, Isabelle lembra muito bem que fizeram o trabalho também, talvez o Jorge lembre, senão eu já vou dar nota negativa aqui. Existem dois mundos, o mundo das ideias e o mundo do quê? O mundo terreno. Então, tudo é o quê? Tudo é reflexo vago, vamos dizer assim, distante daquele mundo das ideias perfeito que um dia nós, aí vamos entrar na mitologia um pouquinho, gente. Um dia nós contemplamos, né? Um dia a nossa alma contemplou. Tem essa questão de alma, daí entra o espiritismo, entra um pouco o cristianismo, que bebeu um pouco da fonte platônica, né? Total, muitas vezes. Então, entra essa questão do mundo ideal com o mundo perfeito com o mundo real, né? E quem nós somos? Quem que eu posso ser? Será que eu sou eu mesmo ou eu estou sendo construído com a opinião dos outros? Qual comentário eu devo curtir e seguir? Né? Aí o Lucas falou das redes sociais também. Qual comentário é que nós estamos seguindo? Né? Porque as opiniões são inúmeras. Mas qual a minha opinião realmente? Então, essa construção de valores, essa construção de corpos, essa construção de opiniões na questão filosófica, de teorias, etc., de práticas e comportamentos, é uma construção que não se dá sozinho. Sempre tem uma questão social por aí. Então, a gente tem que sempre relembrar que, por mais vício que nós tenhamos, né, por mais virtude que nós tenhamos, sempre haverá o quê? Essa brecha, essa lacuna
né, para o meio termo. Essa questão da aristotélica e platônica também. Depois os corpos vão ser trabalhados na filosofia, mais para frente com Foucault, que é outra questão dos corpos adestrados e manipulados ao governo, né, à política, etc. O macropoder e o micropoder. Mas isso aí acho que não cabe muito aqui, senão vai sair um pouquinho disso. Então, essa questão da grama do vizinho sempre ser mais verde, tanto por pobre, vamos colocar assim, pobre, rico e ultra rico, vamos dizer assim, né? Sem colocar. Então, essa vai ser sempre essa questão, e nós sempre precisaremos de quê? De muletas virtuais. Ou seja, em quem que eu me penduro aqui? Eu vou pendurar aqui nesse comentário, eu vou pendurar nessa opinião, e a gente vai caminhando, muletando ali, meio que para lá e para cá, e nós nunca temos a nossa opinião sobre o nosso respeito. Nós nunca nos valorizamos. Então, essa palavra valorizar-se surgiu muito, de bom grado, nos últimos tempos, né, devido ao número de suicídios, devido ao número de questões inúmeras que nós podemos aí abarcar, que aconteceram na nossa família muitas vezes, né? Mais próximo possível. Às vezes você pensa que alguém está feliz, mas não está. A pessoa está deprimida, a pessoa está com neurotransmissores lá afetados. A gente, vamos dizer, um dia de cansaço já deixa isso. Aí você quer relaxar, aí você quer tomar um café, né? Para quem tem vícios, né? O cara vai fumar, o cara vai beber, eu sei. É meio que errar, é meio que direcionar e canalizar de forma errônea, né? Mas são as questões dos vícios e virtudes, né? E na Grécia Antiga vai remontar muito. E na Grécia Antiga ainda valorizava-se muito o corpo, na questão da simetria, entendeu? Então a gente percebe que na mitologia a simetria dos corpos eram perfeitas. Esculpir o corpo nada mais é do que tornar a pessoa perfeita. Você vai esculpindo o corpo, mas também você tem que esculpir o quê? Segundo a filosofia, tem que esculpir a mente, o pensamento. Não é só o corpo e uma mente vazia. A mente seria a alma, mais ou menos. O que eles chamavam de alma naquela época seria mais ou menos a mente hoje. É uma coisa meio que à parte e também meio que dentro aqui. Meio que espiritual, mas também meio que dentro. Então, a alma seria o que? A alma seria a sede da sabedoria e do conhecimento. Então, a matriz seria a alma. E as filiais seriam os conhecimentos e as inteligências que nós teríamos. Por aí. Então, o que nós temos aqui na nossa matriz? A nossa alma, que é o nosso conhecimento das coisas. Sem a alma, nós não conseguimos animar nada. Desenho animado, por exemplo. Se você vê o desenho animado parado e sem cor, é um desenho sem alma, não chama atenção. Só é desenho animado porque coloca um alma. O pintor coloca a alma lá, Maurício de Souza coloca a alma no Cebolinha, coloca vigor, coloca, vamos dizer assim, tesão pela vida, entendeu? Então, por exemplo, neurotransmissores ali, para quê? Para a pessoa dar um up e a pessoa ter o quê? Olha, estou com prazer, etc., de fazer aquilo. Não no lado ruim, né? Estou com prazer de fazer aquilo, estou disposto, né? Disposição de fazer as coisas de modo com que eu possa me encontrar. Aqui tá. O encontrar-se, muitas vezes, é meio vago, ainda mais no mundo de hoje, porque há muitas questões, sobretudo nas redes sociais, de, vamos dizer assim, náufragos, né? Você joga um comentário lá, você quer que alguém curta. Igual o náufrago. Você joga uma garrafinha com alguma carta, você está numa ilha perdida, você quer que alguém pegue e ajude você. Você precisa disso, você precisa e necessita desse like. É gostoso ter likes. É gostoso ter comentários, né? A Estela tem um canalzinho no YouTube, não sei se o Lucas tem. Curta meu canal, etc. Viu? Meu, que ser humano que não gosta disso, entendeu? A questão é o quê? A questão não é isso. Não estamos sendo aqui religiosos, religiosamente fanáticos, de forma extrema, não. Nós somos seres humanos e precisamos dessas questões dos neurotransmissores, as questões de dopamina, ocitocina, não sei o que lá, e tal, e tal. Nós precisamos de tudo isso, mas nós precisamos do quê? Da razão também. Então, lá na Grécia, a simetria não é só corporal. Eles querem sair disso. A simetria também tem que ser o quê? Racional. Então, com o racional, eu consigo controlar um pouco os vícios. E para controlar os vícios, às vezes, demora uma vida inteira. Então, segundo Platão, né? Uma vida que não é analisada não vale a pena ser vivida. Então, não é que você, da noite para o dia, vai, eu sou um cara totalmente filósofo aqui, etc. Aqueles caras eles erravam muito, vamos dizer assim. Não é porque é um filósofo, aquela imagem do Rodin, né? Assim, etc. Olha só, eu sei tudo contemplando o mundo das ideias, nada a ver, entendeu? É o dia a dia que é o mundo real. E esse dia a dia, às vezes, vamos dizer assim, se torna nebuloso, por quê? Porque você tropeça em alguma pedra, uma coisa bem banal. Ou alguém ofende você, ou você se frustra com aquela pessoa. Você é atraído, você é atraída, entendeu?
não só traição por relacionamentos, traição por amizade, né, por alguém que deu mancada com você. Você se sente o quê? Inferiorizado, ou seja, você se sente sensibilizado. E nessas questões de fraquezas humanas, é elas que nos unem. E as fraquezas humanas nos unindo, é aí que nós podemos unir forças para quê? Para entender e compreender o outro de uma forma melhor. Não profundamente, lógico. Que a psicologia também não vai falar que tem uma cura, nossa, tem o quê? Tratamento. Freud já falava muito isso, né? Então, tem o quê? Tem um tratamento, tem umas questões, é o quê? Calma, vamos passar por tudo isso. Tem as adaptações que eles fazem lá, etc. Né? A questão da psicologia, análise, a psicanálise que a Isabela quer fazer, o que é? É o psique. O psique é a alma é a mente. É o que nós temos aqui. Muitas vezes, e a análise que é? Você analisar isso toda vez. 2 vezes por mês, por exemplo, né? Então, o que é? O atleta que eu coloquei, o Bolt. Se alguém provoca ele, igual no UFC tem muito isso. Alguém provoca outro, a psique fica desestabilizada. A pessoa pode perder a luta. Então, muito mais do que o corpo, é importante se cuidar, é importante ir na academia, etc., fazer umas questões aí que mexam com o corpo. É importante também o quê? Mexer com o cérebro também. Umas leituras, estar inteirado dentro dos assuntos do mundo, por que não? Seres cidadãos do mundo, vamos dizer assim, né? Então, a questão da simetria corporal, física, com a psíquica, geralmente, como é complicado, mas geralmente se dá o quê? É a saúde que nós temos que ter. Saúde mental e saúde física, né? E saúde espiritual também, depende da questão da fé, também ajuda, tem um auxílio também nessas relações, né? Mas, assim, a filosofia, desde Platão e Aristóteles, vai querer compreender, a Grécia Antiga vai nos ensinar muitas coisas disso, desde aquela época. Muitos livros que estão saindo hoje, Seja Feliz, assim, com 7 passos, etc., gurus, etc., muitos disso vai remontar e vai querer remontar desses caras, entendeu? Porque não tem 7 passos para ser feliz. Se a pessoa tivesse 7 passos para ser feliz, eu comprava o livro e não comprava mais, entendeu? Então, enfim, tem muitas críticas em relação a isso. Não tem uma lista de códigos e condutas que nós devemos ter para quê? Ó, siga isso. Ó, o Felipe com 20 anos vai fazer isso, com 25 isso. Ó, o Lucas vai fazer, a Estela, então, vai fazer mais um filho lá, daqui a pouco vai fazer isso. Não, daqui a pouco aparece mais uma coisa ali que você fica aqui, desestabilizado. Ou você pretende simplesmente viajar para outro lugar. Ou você não quer fazer mais a faculdade, sei lá, de engenharia, você vai para psicologia. Ou você vai para filosofia, daí você morre de fome. Tô brincando. Entendeu? Então, é você passar por esses meandros, gente, é difícil. Ó. Isabela, interessante isso. É vocês jovens, Jorge, Isabelle, né? Lucas e Estela também, nós também temos chance, lógico, de fazer qualquer coisa. É só se programar e planejar. Mas, assim, vocês que têm a gana aí, eu quero fazer isso, não se preocupe se você não quiser fazer mais depois daqui 1 ano, daqui 2 anos, né? Tenham isso como conhecimento e se estabilizem, vamos dizer assim, né? Na questão de planejamento, estrutura, etc., para você fazer alguma coisa. Então, é legal você ter um ponto de partida. À disposição de quem está com depressão, à disposição de quem quer mudar, à disposição de quem quer transformar o mundo, está mais dentro do que fora. Essa relação, vamos dizer assim, filosófica, vamos dizer assim, biológica e psicológica, histórica também, né? A disposição que vem de dentro é aquela que muda. Então, não adianta eu falar para o Jorge, faz filosofia, Jorge, olha lá, puta, Kant é da hora, Nietzsche, então você vai ver que, nossa, mãe, vai começar a ir no bar agora, escutando Nietzsche. Então, nada a ver. Se ele não tiver disposição, você pode ter o quê? Ter, vamos dizer assim, transmissores, né? Vamos dizer assim, biologicamente falando, ser transmissores para quê? Para acontecer alguma coisa. Mas não devemos, assim, nem obrigar, tampouco obrigar, né? Ou, vamos dizer assim, levar a pessoa a fazer alguma coisa, nem nossos filhos, nada a ver, entendeu? Então, a gente tem que o quê? A melhor questão é o testemunho, entendeu? A gente vai ter que praticar alguma coisa para a pessoa olhar, igual filhos, quando você tem filhos aqui, é geralmente isso mesmo. Para que você possa, né, convencer, vamos dizer assim, alguma pessoa que está meio que deprimida, está nas drogas, etc., não é legal mesmo, né? Então, você não quer falar diretamente, você não pode falar objetivamente isso. Então, você vai tendo paciência, né, para aquela pessoa, para que surja um disposição mesmo dentro da pessoa, e você só aperte na hora do momento certo, né? Entendeu? Então, não dá para se comparar com o outro, porque na comparação é que gera infelicidade. Então, por qualquer pequenininha que seja
a nossa infelicidade, pode perceber que a gente se comparou a algum lugar com outro, com uma outra coisa, ou com alguma pessoa, ou com algum tipo de matéria ali, etc. Essa comparar, é impossível não se comparar, muitas vezes. Há comparação boas e há comparações péssimas, né? Não dá para me comparar com o Messi. Ah, eu vou começar a jogar bola amanhã, meu. Você entra, eu vou ter que passar pelo Lucas lá, psicólogo lá, viu, Lucas? Eu queria ser o Messi, cara. Então ele vai falar que alma você não tá na persona certa. Você está se despersonificando, né? Vamos dizer assim. Há vários conceitos na psicanálise, na psicologia. Então, tudo é o quê? Tudo passa dentro da nossa mente, o corpo, né? Para que nós possamos o quê? Junto com a ajuda dos livros, da filosofia, da psicologia e da biologia, compreendermos um pouco a gente, entendeu? Então, essa é a mensagem que a gente quer passar da eletiva, vamos dizer assim, minha conexão, meu eu. O que é conexão? Eu e a Estela colocamos conexão não porque nós devemos estar, vamos dizer assim, só eu e eu mesmo, né? Mas é a questão da conexão internet mesmo, entendeu? Porque para chamar a atenção de vocês, né? De quem se inscreveu na nossa eletiva. Ou seja, nós estamos conectados a todo momento, entendeu? Internet, inglês entre redes. Então, nós estamos entre redes numa teia total. Então, se alguém está numa teia diferente, se sente no náufrago, daí você tem que interagir em sociedade. Então, a sociedade o que é? Nada mais é do que uma rede, né? E daí você, nessa rede, há gostos, há escolhas, né? E nessas escolhas, como dirá Sartre, não tem como nós não escolhermos, né? O que nós fazemos daquilo que fizeram de nós. Então, essa questão é de maturidade. Não ficar chorando, se lamentando, legal. Há esse processo de aceitação, etc. Mas a mudança de dentro é que vai nos dar aí, vamos dizer assim, nos fazer um jardim melhor, né? Para não ficar se comprando sempre com a grama do vizinho. Sair um pouco das opiniões e se conhecer melhor não significa que a gente vai ter a sabedoria total. A gente amanhã vai ter outras opiniões, vamos formar outras conexões, outras teias irão estabelecer na nossa vida e nós vamos aí seguindo de forma, vamos dizer assim, mais madura, que a maturidade não tem a ver com idade também, entendeu? Às vezes uma criança de 12 anos tem mais maturidade em certo aspecto do que eu, de 37, né? Uma criança na Síria que perdeu os pais no bombardeio dos Estados Unidos tem uma maturidade infinitamente maior do que eu, que estou com meus pais aí de boa ainda, né? E não aconteceu nada, digo, nossa, não tem nenhuma bomba caiu lá, entendeu? Então, a maturidade não tem nada a ver com idade, entendeu? Pode ajudar nas experiências, né? Nas influências, mas não tem nada a ver com a idade, pessoal. Então, essa questão da felicidade é interessante, porque desde os tempos, né, da Grécia Antiga, eles valorizavam a simetria e, principalmente, um órgão que a professora Estela comentou aí, e que Aristóteles irá comentar bem, valorizavam a visão, ou seja, né, de forma material mesmo, e de forma espiritual, que é da forma da alma. Ver significa você compreender o outro, ver de uma outra forma. Então, a visão, eles valorizavam muito isso, a questão dos corpos, da simetria, do racional, mas a visão, né, lógico, alguém que é cego, que não tem visão, mas tem vários outros sentidos, podem enxergar melhor do que tem a visão. Então, é uma visão interior que nós temos do mundo, entendeu? Essa visão, vamos dizer assim, que seria a filosofia, que seria o símbolo da filosofia, que é a coruja, né? A coruja tem o quê? Tem uma visão infinitamente melhor do que qualquer, né, a maioria dos animais, né? A coruja, por que a coruja é símbolo da filosofia, depois da pedagogia e tal? Não só porque ela gira a cabeça 360 graus, está esperta com tudo, e vê tudo, observa tudo, e tem um ninho ali para se esconder, então ninguém pede, é difícil pegar uma coruja, né? Dá até medo umas lá, mas assim, é mais do que isso, né? A coruja, né, significa, vamos dizer assim, ela sempre vai pairar ao entardecer. Isso é uma frase de Hegel. Ele compara a filosofia com a coruja, depois vai para frente no século XIX, né? Que esse daí faz tempo. Depois Aristóteles vai comparar a coruja por quê? Porque a coruja sempre ao entardecer ela vai pairar sobre o ar, né? Sobre a cidade, sobre a região ali que ela está habitada, para o quê? Para observar o que aconteceu no dia. Então, a filosofia nunca é afoita. Ela sempre vai olhar primeiro para depois tirar conclusões. Isso é que nós devemos ter um pouquinho mais nos dias de hoje,
que nós damos opinião, nós não sabemos de nada, nós não temos opinião, emitimos fake news, entendeu? E por aí vai. Estou indo para outro caminho, Lucas. Mas essa questão, entendeu? Tipo, sejamos uma coruja, vamos dizer assim, né? Visão, tal, legal, mas sempre damos a nossa opinião depois que nós temos um certo estudo, etc. Sempre para ter melhor conhecimento das coisas. Estela, quer falar um pouquinho? Estou com sede. Felipe, o Jorge levantou a mão. Jorge, pode falar. Pode falar, Jorge, nem vi. Ou escreve, porque não tá dando para escutar. Não. Escreve, Jorge, né? Ô, Felipe, Tá vou passar o vídeo aqui pra gente dar uma fechada. É verdade. 8h20, tá? Passa rapidinho, né? Isso, tinha um outro vídeo que é bacana, mas não consegui, que é um vídeo da Angélica falando, que convidou 3 mulheres artistas também, e depois elas falam, elas estão maquiadas, e aí elas reagem à questão dos comentários, né, das pessoas na rede social, né? E aí depois elas tiram a maquiagem e falam dos comentários maldosos. Mas a Globo tirou ele do ar, porque é da Globo, então não consegui colocar. Aí, só que não tem nem no YouTube? Porque não estava no site da Globo, né? No YouTube da Globo, estava em outro. Aí ela tirou. Mas eu achei isso também interessante, tem tudo a ver com a gente, que está no Instagram, que a busca pela aparência perfeita pode ser doença, né? Interessante. Interessante. Aí vamos assistir ele aqui um pouquinho, vou aumentar ele aqui. Jorge, vai escrevendo aí, Jorge. Isso, Jorge. E aí a gente assiste esse aqui e depois comenta. Vocês estão escutando? Tá dando? Não. Não? Tá. Peraí. A Estela tem um problema com o volume. Olha lá, já tá cortado. Tá, aí. Peraí. Vai no microfoninho aí onde você tá, microfoninho lá na frente. Aí. Isso. Aí. Não deu ainda. Estão escutando? Eu não tô. Será que não é porque o microfone da Estela tá desligado? Acho que não, né? Pode ser, é que eu sou leigo, né? Estela, liga seu microfone aí. Eu também sou muito leigo. Liga o seu microfone, Estela. Aí. Volta tudo. Tá, vou voltar. Opa, peraí. Vai. If you were an you can buy a couple ornaments. Just be sure to read the warning kids. Very soon you'll be bored of it. Sexual. Hey girl, if you wanna feel sexual, you can always call out a professional. They stick pins in you like a vegetable. Kids forever. Baby soft skin turns into lather. Don't be dramatic, it's all like some plastic. No one will love you if you're unattractive. Oh, this is potato, you tell me.
yeah, it's common sense. All you need to couple more condiments and $100,000 for some compliments. Such a waste when little girls go into their mother's sheets, but little girls are learning how to cut and gates and poke up their lips until they suffocate. Kids forever, baby stops getting turned into lava. Don't be dramatic, it's only some plastic. No one will love you if you're unattractive. Oh, this is the deal you tell me. It's true that my pain is beauty. Doesn't know things come with the warranty. When the pretty face make it better. Oh, this is the deal you tell me. How do you afford this journey? It's right to say forever. Even if the days don't stay together. Stay forever. Even if the days don't stay together. Stay forever. Stay forever. Even if the days don't stay together. Oh, Mrs. Potato Head, tell me, is it true that pain is beauty? Does the new face come with a warranty? Will a pretty face make it better? Oh, Mr. Potato Head, tell me, how can you afford this surgery? Make sure you'll stay forever, even if our face don't stay together. Stay forever, stay forever, even if our face don't stay together. Stay forever, stay forever, even if our face don't stay together. Stay forever, stay forever. Viu? Tem muita coisa, hein? Legal, né? Tem muita coisa. Mas a pergunta é, acho que o Lucas, pode virar doença, Lucas, isso aí? Ah, com certeza. Eu acho que Aparência. pensando naquela noção de que é tudo muito móvel, né? Então, o vídeo mostra muito isso. Existe um padrão de beleza que ela busca, e aí quando ela atinge, a forma como ela era anteriormente é o novo padrão de beleza. Então, como a sociedade é muito móvel, a gente tentar buscar essa mobilidade, ela não é uma coisa muito natural pra gente. Então, a gente pode desenvolver sim alguns tipos de transtornos mentais. Tanto que isso é muito mais comum em meninas, mas quando elas têm um ambiente muito exigente para beleza, elas acabam desenvolvendo transtornos alimentares, transtornos de autoimagem, que são aqueles transtornos onde a forma do meu corpo, a forma como eu vejo o meu corpo está muito longe da minha realidade. Tem até um teste na psicologia que é o teste da silhueta. Não sei se vocês já ouviram falar. Você pega um papelzão grande e aí você fala para a pessoa, desenha a maneira como você enxerga o seu próprio corpo, faz uma silhueta. E aí a pessoa vai lá e faz uma silhueta, e aí depois você fala, ok, agora você vai deitar nesse papel e eu vou traçar a sua silhueta, a maneira como o seu corpo realmente é. E geralmente a diferença é muito, muito grande. Então, as pessoas que têm esse transtorno, elas fazem um corpo totalmente distorcido, totalmente diferente do que realmente é. E aí mostra essa discrepância, né? A diferença do que eu percebo e do que realmente é. Interessante. Silhueta, olha. Eu não sabia disso. Um conhecimento a mais para mim. Que legal. Sim, o Jorge falando dá até agonia. Realmente, Jorge, dá muita agonia. Dá agonia A mesmo. gente sempre coloca a silhueta menor, né? Chega na realidade lá. Uhum. Viu? Mas a pergunta do Jorge é interessante aí, né? Pelo menos o que me toca na filosofia, ó, é a construção de opiniões, né? Nós somos seres que construímos opiniões, né? Não tem como não construir, mas às vezes o preconceito cristaliza, vamos dizer assim, o nosso conhecimento. Então, preconceito significa cristalização. Preconceito assim, preconceito de forma, vamos dizer assim, maldosa já, né? Violenta, né? Não aquele preconceito que nós temos, né? Seria um bullying ali, etc. Um preconceito uma questão mais violenta. Seria o quê? Seria uma cristalização e nós não conseguimos enxergar mais o outro de uma outra forma, o mundo de outra forma. Tem que ser assim, no meu tempo era isso, no meu tempo era aquilo. Fica uma pessoa saudosa, etc, etc. E não consegue se estabelecer no atual. Isso é um perigo. Então, dá para escutar, pessoal? Travou todo mundo. Ok. Então, isso é uma questão perigosa, viu, Jorge? Tipo assim, a construção de opiniões é essencial para nós, não tem como. Eu tenho opiniões, o Lucas tem opiniões, a gente tem opiniões de Platão, sem querer, sabe? Sem saber, às vezes, temos opiniões de tal filósofo, de tal biólogo, etc., de tal psicólogo, não sei o que lá, né? Tudo isso da psicanálise, dos nossos amigos.
a construção de opiniões é uma coisa válida totalmente, né? Mas assim, se tornar uma hipertrofia, ou seja, tipo na academia, né? Você vai ficando fortão para chegar no dia, você vai se estabelecer que, olha, pronto, agora eu tô forte o suficiente para me conhecer, nesse caso, se conhecer, é um erro a gente pensar assim, é bom que você perguntou isso, né? Tipo assim, hipertrofia significa a gente se conhecer mais, vamos dizer assim, mais profundamente. E mais profundamente, muitas vezes, não vai passar somente pela opinião dos outros, entendeu? Vai acontecer coisas com você e você mesmo. Muita gente vai falar você e Deus, né? Ou seja, você, né, e os espíritos. Mas, assim, muitas coisas vão acontecer que a gente vai perceber que, putz, por mais opiniões que eu conheça, por mais livros que eu tenha lido, etc., etc., aconteceu isso comigo e eu aprendi aqui nas experiências que tal coisa é assim comigo. Eu sou um ser assim, eu não posso participar disso, eu tenho que evitar isso, evitar aquilo, etc. Então, a construção do eu interior, o desenvolvimento do eu interior, passa pelas opiniões, né, pelas teorias, e nas práticas elas já se, vamos dizer assim, ficam ali na água, imersas e viram balaio de gato, porque temos o quê? Temos experiências do dia a dia. E se chocar com o outro, às vezes, é difícil, porque você vai se chocar com você mesmo, né? Muitas vezes você vai dar um rolê para algum lugar, você vai na casa de alguém jogar um videogame, etc. Você deixou um pouco de você lá e você levou um pouco do outro. Então, nessa questão de opinião e de observação, a gente é uma mistura. Nós somos seres pluralizados. E ainda bem que é assim, né? Senão ia ser muito monótono. Ia ser muito, nossa, que chato. O mundo vai ser assim, a gente já sabe a fórmula, aqueles 7 passos, etc. As surpresas e as certas saídas de comodismos, que é difícil, principalmente para mim, né? Sair do comodismo, sair dessa situação de que está estabilizado de boa, é necessário e fundamental para a vida, né? Se não fosse assim, a Estela pode dizer muito bem, se não fosse assim, né, nós estaríamos ainda regredidos na evolução, né? Nós não nos transformaríamos tanto assim, na questão do Darwin, vamos dizer assim, que há uma evolução e há uma transformação dos genes, principalmente, é uma coisa mais profunda do que física, né? Não é só física. Há uma questão de DNA, uma questão de genes, a questão de caracteres que são também, junto com o ambiente, são transformados, né? Não é só o ambiente que modifica, não é só não ser inteligente, é o mais forte, não é o mais forte nem o inteligente que sobrevive, sim é o mais adaptado, mas essa adaptação não é só ao meio, mas também é por dentro lá, no nosso interior, que automaticamente, em milhões e milhões de anos, nós vamos nos desenvolvendo. Mas é uma questão que a gente tem que tomar cuidado, porque esse desenvolvimento do interior a longo prazo não tem como, porque nós estamos vivendo ele hoje. E por mais que a longo prazo nós tenhamos experiências e opiniões, nós estaremos assim mais seguros. Mas pode acontecer outras coisas que a gente vai o quê? Puxa vida, por mais opiniões e livros que eu tenha lido, né? Por mais coisas que eu tenha passado na vida, isso aqui é uma surpresa. Sempre tem uma surpresinha, para quê? Mas é válido as opiniões fundamentais, mas vamos pensar assim que, tipo, igual fazer academia, você chega no corpo perfeito, não, nunca vai ter um patamar definido, ainda mais na academia, que fisiculturismo que citaram aí, né, que o Lucas citou, que sempre tem uma coisinha a mais, né, sempre tem uma veia a mais que tem que ser esculpida, sempre tem um cabelinho a mais, o fio de cabelo tem que ser mais forte, esculpido, nunca vai ter um preceder, assim, vamos dizer assim, uma coisa que é prévia, que nós estudamos, analisamos, e a longo prazo já sei quem eu sou, etc. Não. Ainda mais no meu interior, que é uma bagunça só. A verdade é essa. É uma bagunça só lá dentro, você conhece uma mina, né, ou você conhece um carinha, etc., já era. Você se estabiliza totalmente, se apaixona, larga tudo, você vai lá, volta, se aventura, não sei o que lá, você conhece isso, aquilo, você vai viajar, conhece Chile, daqui a pouco você quer ir lá na Bélgica, daqui a pouco você quer ir na Antártida, entendeu? Isso que é a graça, entendeu? As emoções são essenciais e fundamentais para a nossa construção, e elas que bagunçam e embaralham um pouquinho a razão, né? Mas se fosse só racional também, a razão seria, né, sem graça. A razão para conhecer, para estabelecer teorias físicas, químicas, biológicas, psicológicas, filosóficas, sociológicas, etc., históricas, é fundamental. Mas na hora do pega para capar, eu mesmo vou passar por experiências fundamentais que nem os livros vão explicar muitas vezes, né? Um exemplo meu, vamos dizer assim, pegar para mim, é ser pai, por exemplo. Puta, agora eu vou ler uns livrinhos lá de pai, etc. e tal, meu. Mas ninguém vem aquela boca, mas ninguém vem colocar aqui, acalmar a criança, por exemplo, né? Ninguém vem fazer isso aqui. Então, eu estou tentando pegar, por exemplo, eu não leio faz tempo, né? Tipo, puxa, eu li
né, uma leitura de 3 horas por dia, 4, daqui a pouco não dá, eu fiquei, nossa, cara, não consigo, quando eu pego o livrinho, tem que ser na ponta do pé, 2 páginas ali, bem concentradas, daqui a pouco, puf, né, estabiliza, porque a gente está na pandemia, tudo junto também, né, tô trabalhando aqui, e se torna mais, né, essa questão de ansiedade, etc., sou uma pessoa ansiosa, se torna mais complicado, né, sou ansioso, sou afoito muitas vezes, eu falei da coruja, de Hegel, lá, etc., mas sou muitas vezes ansioso, é difícil, entendeu? Por mais que tem coisas que você estabelece, parece que você tem segurança suficiente, parece que tem amizade suficiente, parece que você tem né, um ator fenomenal, que eu gostava muito, que se suicidou, Robbie Williams, né, por exemplo. Ator fenomenal, espetacular, e por que se suicidou? Então, esse conhecimento, essa construção do eu, muitas vezes, não temos que deixar para longo prazo. Longo prazo vai dizer por ele mesmo, mas é uma construção de cada dia. Construção de cada dia que vai nos tornar, assim, pessoas mais, vamos dizer assim, humanas. Legal. Entendeu, Jorge? Batendo. Jorge. Hipertrofia é legal, essa hipertrofia. E também a gente tem que pensar que a gente são organismos sociáveis, né? Então, toda a nossa sociedade, todo o nosso convívio, ele vai influenciar no nosso eu, na construção do nosso eu, né? Então, você tá, por exemplo, a gente está falando muito em bolhas, né? Bolhas sociais, vive em bolhas, né? E é interessante que essas bolhas sociais que elas estão influenciando a construção do seu eu, né? As suas ideias, e isso está sendo muito perigoso. Eu acho que isso está muito perigoso. Sabe? Então a gente tem que se policiar também para ver qual é o meio, como esse meio está te influenciando. Se existe só esse meio, só essas ideias, né? Então você tem que abrir um pouquinho a bolha para escutar outras ideias. E aí você também está exercendo a questão da escuta, né? E toda vez que você escuta, você aprende. Né? Então é importante. E é importante também, então, a questão das pessoas, né? Ideias ruins também comentários ruins, maldosos, críticas também vão chegar a você, né? Aí a questão também de trabalhar como esses comentários, como essas ideias não vão te influenciar, tá? Aí acho que o Lucas pode falar um pouquinho melhor sobre isso. É uma coisa. Vocês falaram muito, muito bem. Eu acho que não tem muito para acrescentar, mas uma coisa que eu costumo ter para mim, que eu aprendi na psicologia e que para mim faz bastante sentido, é essa noção de que as ferramentas que a gente tem para conhecer a gente mesmo, elas estão no mundo, elas estão em algum lugar. Então, quando a gente vai vivendo, a gente vai tendo experiências, vai indo para a escola, faculdade, trabalho, vai tendo relacionamentos, amigos, inimigos, o que seja, a gente vai adquirindo todo esse repertório, toda essa caixinha de ferramentas para que a gente consiga se entender melhor. Então, é sempre essa questão. Eu vou no mundo, eu busco alguma coisa que vai me ensinar a me entender um pouco melhor. Então, isso acontece tanto com a maneira como a gente vê o nosso próprio corpo, a maneira como a gente encara os nossos problemas, como a gente reflete sobre nós mesmos. Então, no final das contas, a gente está nós com nós mesmos, mas a gente tem que pensar que a gente está nesse mundo onde a gente coleta um pouquinho de informação, um pouquinho de sentimento, e a gente vai nos construindo dessa maneira. Eu acho que para mim esse é um resumo de tudo, mais ou menos. Legal. Interessante, olha, porque olha, 2 coisas interessantes. Essa vertente, esse gancho do Lucas, tipo, a gente quer buscar em outro mundo, em Marte, na Lua, muitas coisas para resolver, não só o eu interior, como coisas aqui, né? A religião muitas vezes dopa a gente, não estou falando, não estou criticando, mas a gente busca, mas Deus vai fazer isso, mas a ação parte da disposição interior, entendeu? A disposição, os mecanismos estão aqui para a gente ajudar, mas essa visão dos mecanismos, tá aberto para perguntar, essa visão dos mecanismos, da utilização deles, é que nos torna pessoas mais, né, maduras, entendeu? É importante isso? Legal. É importante aquilo? É colocar na balança, muitas vezes, as coisas para que nós utilizemos os microfones. Nossa, utilizemos os dispositivos, os mecanismos que estão no mundo. Não tem como, né? Ao mesmo tempo que você tem que ter segundos para você sentir a brisa enquanto você passa ali naquela praça, daqui a pouco você tem que ser sagaz, vamos dizer assim, bem sagaz para você perceber que há um assalto na velhinha ali na esquina. Então a gente tem que, vamos dizer assim,
respirar, para não ficar louco, vamos dizer assim, tem que respirar o mundo de acordo com a harmonia do universo, cosmos, etc., vamos dizer assim, né? Várias palavras, né? O Criador, os criadores, deuses, Deus, enfim. Mas o mundo que nós estamos, aproveitar ele ao máximo possível, é difícil, porque nós nos distraímos. E é necessário distrair porque muitas vezes fica um saco e fica monótono, como comentei. Mas é necessário para quê? Para que nós possamos perceber que as sintonias finas que nos dizem muitas vezes. A natureza nos diz muitas coisas, entendeu? Muitas vezes. Não estou usando, falando, nossa, isso aí tá... Pronto, já começou a maconha, a narcose, não dá a ver. Então, a natureza nos fala, de você começar a buscar alguns mecanismos para você, não vai ficar falando para os outros também, né? Para que você perceba que, no fundo, tudo está interligado, entendeu? Desde a conexão social, como a conexão natural da natureza, né, quanto a conexão espiritual, muitas vezes, enfim, tudo está conectado. É interessante perceber isso, né? E eu ia pegar um negócio da Estela, a Estela falou um negócio fundamental que eu até esqueci agora, dei uma brisadinha aqui, até esqueci o que era, Estela. O que você comentou mesmo, Estela, rapidão? Era uma palavra interessante. A bolha, que mais? Que mais? Ai, falei um monte, nem lembro mais. Puxa, a vida é uma coisa interessante. Mas assim, essa conexão. E as bolhas, né, estão aí, né? Se a gente não ficar na nossa bolha, é perigoso, né? Os nossos filhos, como nós educamos nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, etc. É que a gente quer trazer para a bolha, é muito errado, porque uma hora a bolha vai furar, alguém vai espetar a bolha aí, a gente fica sem reação, né? Então, a questão da bolha, o mundo perde muita coisa, cada um fica na sua bolha, o mundo está mais egoísta, muitas vezes, né? Por mais solidariedade, por mais Médicos Sem Fronteira que exista, por mais isso, por mais doe isso, doe aquilo, a gente para na esquina e já vê que o mundo está desequilibrado, né? Vamos dizer assim. Você vê puta discrepância e desigualdade total. Daí você já se sente, né? Puta, o que eu posso fazer para isso? Às vezes você não pode ajudar aquela pessoa, mas você pode ajudar alguém na sua casa, entendeu? Você pode fazer alguma coisa, você pode juntar uma cesta básica no final do ano para alguém ali, ó. Você vai dormir, você não ganhou nada com isso, montar uma ONG, etc. Você não ganhou nada com isso, mas liberou aí, ó, os neurotransmissores, etc. Você vai dormir assim, ó, putz, mas fiz alguma coisa legal, de boa. É tipo pegar o que a gente tem de bom, a qualidade, né, Aristóteles, habituar essa qualidade e fazer alguma coisa sempre para o próximo. Perceba que, por mais carros, vamos dizer assim, né, nossa, estou exagerando, que a gente ganhe, por mais coisas, chocolates, cafés que a gente ganha, etc., mas é muito diferente você presentear alguém quando você pega o gosto por isso. Sair do egoísmo, entendeu? É difícil, porque a gente já nasceu nisso. Né, o Jorge, a Isabelle, quantos anos tem? 18, 17 ou 16 aí? A Isabelle tem 15, acho que está no primeiro ano. Então, vocês já nasceram nesse mundo tecnológico. Vocês nasceram em 2002, por exemplo. Então, o boom da internet, vamos dizer assim, né, surgiu em 2000. Então, vocês não conhecem o mundo sem internet. Olha que loucura. Então, eu conheço, não sei se o Lucas conhece. Olha que velhice, Estela, que velhice. Agora peguei pesado, vou pegar um lenço agora. A gente conheceu um mundo que a gente ficava na rua brincando, todo mundo, eu não tô falando que era melhor não, viu, Jorge? Não tô falando que era melhor não, nada a ver. Cada coisa, se tivesse essa tecnologia que tem hoje, naquele tempo de criança, ia ser top, bicho. Tinha mais ou menos um Atari ali, um Mega Drive, eu consegui ganhar a PlayStation 1, a PlayStation 1 aparelho. Então tinha coisas assim, ó, que... E depois veio a internet, depois veio o Orkut, enfim, veio um monte de coisa que eu falava, nossa, cara, que bom, e daqui a pouco vai surgindo, ó. Hoje em dia, não é Nutella, nada a ver também. O Nutella, o contrário do Nutella é quem? É o Raiz. É Nutella aí? Raiz. Então, cada coisa é um tempo, entendeu? Quem fala que é raiz, etc., é samba raiz, sertanejo raiz, né? Você escutar ali, Chitãozinho Chororó crescendo, Marquinhos da Vila, não sei o que lá, rap, não sei das quantas lá, antigamente. Era mais da hora naquele tempo. Não, aquele tempo era aquele tempo, esse tempo é outro, entendeu? Então, a gente não pode, depois que ganha uma certa idade, 30, 40, 50, ainda mais professores, né, no nosso caso, e vocês também, Jorge e Isabelle, tentem não fazer isso, né, com pessoas mais novas que vocês, tentem não ter que falar, tipo, ser saudosista, entendeu? Tentem, né, difícil. Mas, tipo, você vai procurar, puta vida, punk até o chão, não sei o que lá, as músicas, sabe, não tem uma conexão, mas, viu, alguma coisa tem ali, procure ter curiosidade para saber o que acontece naquele movimento social, vamos dizer assim. Alguma coisa tem sempre no fundo,
um pano de fundo, uma capa para a gente descobrir o que está acontecendo, entendeu? Isso que é graça. Às vezes a consequência não é graça, às vezes vamos dizer, auto-efeito, Aristóteles de novo. Não é efeito que é a graça, às vezes é o ato. O que acontece ali para se desenvolver isso? É causa. Às vezes é causa, não efeito. Né? E a gente tem que observar mais isso e ser mais calmo em relação às nossas opiniões. Oi, Estela. Legal, Felipe. Vamos... Não, Pode eu falar. acho assim... Agora eu tô sossegado. Agora, eu ia na academia, mas não vou mais. Não, mais um motivo. Eu ia lá correr um pouco. Ó, mas legal. Eu acho assim que o bacana é você, igual você falou, ver um hábito e tentar mudar, né? Que aí você vai construindo um novo eu. Porque quando a gente fala novo eu, não é. Tudo tá na cabeça, mas a gente tem que trazer para a prática. E você muda a sua cabeça mudando suas ações. Né? Então, e aí isso aí você vai mudando as ações aos pouquinhos, né? Também não adianta ter, claro, amanhã vou acordar numa nova pessoa. Nada. Não vai. Tipo assim, você vai mudando aos pouquinhos. Vamos para o encerramento, né? Porque já temos quase 2 horas de aula. Então vamos. Vai tirando print, hein, Jorge? A gente se empolgou um pouco, né? Eu quero agradecer aqui o Lucas, né? Ao Jorge, né? E a Isabelle por acompanhar aqui a gente. E eu acho que a nossa eletiva para o ano que vem, acredito que vai ser a mesma, né, Felipe? Então, eu tô querendo fazer a mesma. Talvez a Isabelle pegue, o Jorge acho que não pegue mais. Se a Isabelle quiser também, né? Até lá ela vai mudar muito também. Então, assim, porque a gente não conseguiu trabalhar tudo que queria, né? Esse percurso nosso, mas eu acho que valeu a pena as reflexões que surgiram aqui, né? Eu vou pedir para o Jorge e para a Isabelle um grande favor para nós, que vocês entrem lá no Padlet nosso e deixem a opinião de vocês, o que vocês acharam da aula, sabe? Assim, pode colocar lá, que a gente tem um post aqui, ó, da imagem corporal. O vídeo não vai dar, mas vou tentar colocar o outro vídeo, tá? Do Instagram lá para vocês. Aí vocês deixem um comentário lá, tá? Falando se vocês gostaram, se não gostaram, a opinião de vocês, a reflexão que vocês fizeram a partir de tudo isso que a gente falou, né? É importante a gente ter esse momento, vou falar feedback. Esse momento deveria ser diário, né? Isso, de vocês. Momento, assim, tá? Não precisa ser assim, mas um eu, né? O momento tem que ser diário, pelo menos 1 hora por dia. Mas é muito bacana. Lucas, passa a palavra para você se despedir. Eu agradeço muito você, né? Você está aí comigo, me ajudou já em 2 momentos. Né? Muito obrigada. Imagina, eu fico feliz pelo... Travou um pouquinho, mas deu para entender. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certinho? Estamos certinho. Beleza. Então eu só fico muito feliz por ter recebido o convite nas 2 situações. Eu acho que foi uma experiência muito, muito legal essa reflexão, essa troca de ideias que a gente pôde ter. Quero agradecer a todo mundo que está aqui e também me colocar à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa, conversar, qualquer coisa. Acho que a Estela tem ano que vem a gente já vai chamar você numa aula. Com certeza, podem ficar tranquilos, a Estela tem o meu contato. Eu fico à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. E é isso, muito obrigado. Valeu, Lucas. Obrigadão, hein? Vai, Felipe, se despede Jorge aí. Isabelle, tem alguma dúvida? Jorge, tem alguma dúvida? Isabelle? Isabelle ficou calada lá. Quer falar um pouquinho? Agora que eu li, os exemplos tem café, tem. Esse vídeo tá vendo como... Tem o Jorge, Isabelle, querem falar um pouquinho com a gente? Dá um oi, abre a câmera e fala oi pra gente, isso, por favor. O Jorge, vai lá, Jorge. Desmuta esse microfone aí. Se quiser, né, gente? Se quiser. Sem pressão. Eu sei muito bem como é. Aí, o Jorge vai... Não tá pegando o Jorge, né? Acho que não. Não, cadê o Jorge? Não tá pegando. Tá falando, mas... Escreve então, Jorge, se não der pra falar. Isabelle, o ano que vem estamos aí, tá? Isa. Vai ter Acho que é isso, né, Celó? Então, pessoal, vamos esperar o Jorge. Tá escrevendo, Jorge? Tá escrevendo, Jorge? Vai esperar o Jorge. Mas isso aí, pessoal. Essa é a nossa seletiva. Minha conexão, meu eu. Entendeu? Ano que vem vamos permanecer com ela. Acho que vai dar, né?
Espero que a eletiva continue ano que vem. Gostei muito, obrigado. Agradecemos. E é uma eletiva, vamos dizer assim, é urgente, né? Não é porque é nós, nada a ver. O tema é urgente, né? Porque cada vez mais no mundo, né? Não precisa nem falar de capitalismo, não precisa nem falar de, enfim, no mundo tão apressado, nós não paramos para observar a nós mesmos. Olha que loucura. Então, professor, aluno, o professor que fala, explica sobre isso, igual eu estou falando agora, muitas vezes não tem tempo para quê? Para o nosso eu interior, né? Para o nosso cantinho ali, para reflexão. Você vai e já dorme, já levanta, já dorme, vira um robozinho, uma mecânica ali e tal, etc. É muito ruim isso, porque a gente acaba sendo manipulado muitas vezes pelo próprio sistema, né? E vários sistemas existem, etc. Então, essa conexão que nós temos que ter por nós mesmos é essencial. Vamos lá. O mais importante, então, do desenvolvimento anterior é apreciar o processo e mais ainda o resultado. Sim, mas nessa apreciação, Jorge, a gente já vai aprendendo, entendeu? Sim. Porque a gente não... Opa! O Lucas falou, você que era o Jorge que tinha falado. Porque o Lucas pode explicar melhor. Não é assim, a gente não está em terceira pessoa, né, Lucas? Essa questão de terceira pessoa, né? Quando a gente narra a nossa história, aí já está deprimido. Mas assim, o mais importante é o quê? A gente observa, a gente aprecia esse processo, mas, né, a gente tem que tomar frentes, e nessa tomar frentes, nessa apreciar, a gente já está vivendo, né, entendeu? A gente está vivendo. Então, a gente tem que escolher, a gente tem que viver, que se o Lucas quiser colocar alguma coisa nessa pergunta, nessa afirmação, né, basicamente. Eu acho que faz bastante sentido isso, essa noção de o processo ser importantíssimo e o resultado ser mais importante ainda, porque... Mas eu acho que essa noção de resultado, ela é muito meio distante, porque a gente nunca está completo, né? Então, por exemplo, eu acabei de terminar a faculdade de psicologia, mas eu estou longe de estar completo como psicólogo, como o Lucas, como qualquer outra coisa. Então, eu acho que o foco no processo, ele sempre vai ser... A gente está meio que condenado a estar nesse processo até o momento em que o processo acabar. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Mas é uma afirmação que é muito pertinente, sim. Interessante. Essa palavra é pesada, condenados. Exato. Isso me fez lembrar a frase de um filósofo também, Sartre, que eu coloquei aqui. Estamos condenados, olha o peso, Exato. a ser livres. Como a gente pode condenar? Exatamente. Somos livres para escolher. E nessa escolha a gente se faz, né? E a gente é feito pelos outros também. Eu lembrei o que a Estela falou lá. Ela falou uma palavrinha só que jamais que a gente ia lembrar, que é escutatória. Você falou escuta, né, Estela? Você falou... Então, ele fez lembrar Rubem Alves, né? Não sou leitor muito, mas assim, o Cortella sempre coloca essa frase de vez em quando, do Rubem Alves, que é: a gente se preocupa muito com a oratória, com a arte de falar e convencer, etc. Então, cabe nos dias de hoje a gente ter mais o quê? Escutatória. Olha só, a gente não escuta o outro, né? Então, Lucas, a proposta de psicologia que é? A proposta da psicologia é escutar. Então, você escuta, daí você faz a trama das coisas, né? E você destrama, e você trama, e você destrama. Então, escutar, pessoal, é importantíssimo, tá? Porque é uma pergunta pro Lucas, aí. Porque sem escutar, a gente é afoito demais, etc. A escutatória é mais importante que a oratória. Olha lá, Lucas, você. Só eu ler aqui. Lucas, pesquisei sobre e vi que não tem faculdade de psicanálise, só um curso. Eu pensei em fazer faculdade de psicologia e depois o curso de psicanálise. Faz sentido ou por eu querer ser psicanalista não preciso fazer psicologia? Essa é uma pergunta que é muito, muito interessante e ela é um pouco confusinha de responder. É assim, a psicanálise e a psicologia, elas são ciências diferentes. Então o Freud, quando ele desenvolveu a psicanálise, ele não era um psicólogo, ele era um médico, e aí ele meio que lutou contra todo mundo e desenvolveu a psicanálise. Então existem cursos de psicanálise e existe o curso de psicologia. No curso de psicologia, você vai estudar psicanálise. Então, por exemplo, se eu fosse um psicanalista, eu poderia falar, eu sou psicólogo psicanalista, porque eu estudei psicologia, que é a ciência geral, e me especializei dentro da faculdade em psicanálise. Então, se você estudar psicologia, você vai estudar psicanálise em algum momento, e vai ter estágios em psicanálise, vai atender pacientes usando a psicanálise. Só que algumas pessoas, elas não querem estudar a psicologia. Elas, por exemplo, estudam direito e aí vão e fazem um curso de psicanálise. Então, você pode fazer esse outro caminho. Você faz uma faculdade e aí, depois de fazer essa faculdade, você faz uma especialização em psicanálise. E aí você seria só um psicanalista. Você não seria um psicólogo psicanalista. Na minha opinião, se você tem um interesse em fazer psicanálise,
Isso pensando muito em mim, eu penso muito que a psicologia ajuda bastante, porque você estuda a psicanálise, mas você também estuda outras teorias que criticam a psicanálise. E aí você começa a ter essa noção de, ok, a psicanálise ela tem esse poder, mas ela também tem essas fraquezas, ela tem esse potencial ou não. Então, é essa a diferença. Uma faculdade de psicanálise, ela não existe, é mais uma especialização em psicanálise. Aí, se você quiser fazer uma faculdade, é psicologia, e na psicologia você estuda psicanálise. Acho que deu para entender, né? Se não deu, você pode repetir a pergunta, Isa, que eu te ajudo. Ou se não, você pode fazer psicologia, depois filosofia, história e biologia, Isabelle. Daí você compreende o mundo, mas você vai estar com 80 anos já, entendeu? Daí não vai... Exatamente. Essa que é o desejo de consumo dos acadêmicos, né? Eu sou, porque se eu tivesse tempo e Putz, dinheiro estudava para mais, pagar né? a faculdade, eu fazia um monte de curso. Nossa, Tá da hora. faria a mesma coisa. Isabelle entendeu. Aí eu não trabalho, daí você tem que ter uma herança para só estudar na vida inteira, não trabalhar. Sim. Mas é isso, pessoal. Considerações finais é isso. Jorge, Isa, vai lá, comenta no Padlet lá. Curta. Curta, né? A gente vai ficar feliz. E Lucas, brigadão pela presença, velho. Olha, valeu. Eu gosto bastante de psicologia, psicanálise também, né? Mas vamos ver se eu falo, vamos ver. É difícil, mas vamos ver. E a Estela também, valeu pela parceria, Estela, aí terminou a eletiva, vamos publicar lá até amanhã isso, os comentários. E o que isso aqui acaba sendo um substrato para a gente usar no que vem, entendeu? Em algum momento a gente vai usar isso aqui no que vem. Lógico, vai ter inúmeros temas, a gente preparou inúmeros temas aí da biologia, da filosofia, mas é isso aí, gente. Vamos conectar aí, essa minha conexão, meu eu, é interessante, porque todos precisamos, né, gente? Então, a gente vai descambando aos poucos. Eu acho que é isso, né, gente? Muito obrigado, Felipe, pela parceria também, né? Muito bom trabalhar com você. Valeu. Obrigada, Jorge. Foi muito bom ver seu rosto. Opa, obrigado. Tá funcionando o microfone agora? Não sei. Agora tá. É tática, né? Agora tá, né? Não. Eu não acredito. Agora no finalzinho tá. Foi muito bom ver seu rostinho, né? O que você achou, Jorge? Obrigado. Eu achei muito legal. É bem... Muito do que a gente falou aqui aconteceu, eu tomei como base, também aconteceu comigo, refletiu bastante o que tem acontecido. E eu acho que vai servir muito como uma reflexão. Vai dar pra tirar bastante proveito do conteúdo. Gostei bastante. Legal, Beleza, Jorge. então, né, pessoal? Bom, beleza. Um beijão. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tá? Tchau. Boa noite. Até mais, gente. Valeu. Até mais. Valeu. Valeu. Sem café, agora sem café, só amanhã. Sem café. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado, Isa. Boa noite. Estela, Jorge, Tchau. Lucas. Valeu, tchau.